Olá, que alegria estar com você outra vez. Estamos no 8º programa e o tema desse programa é discipulado quando o coração da igreja bate no compasso certo. É muito gostoso ter o coração da igreja batendo no compasso certo. E para tratar desse tema, como sempre, professora Gláucia Corquisco, professora, seja bem-vinda. Pastor Josana Alves, amigo, privilégio ter conosco. E pastor Edson Choque, o nosso diretor para a Escola Sabatina em toda a América do Sul. Começa agora mais um programa, o Adoração em Família. Já estamos de volta, foi rapidinho e quero outra vez chamar a sua atenção para os temas que estão embasados nesse pequeno manual chamado O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra, a Bíblia, e na Missão na Pregação. Como base para tudo, a Santa Bíblia. E para começar o tema de hoje, professora, pode orar conosco, por gentileza? Vamos orar. Nosso querido Pai, nós te agradecemos e te pedimos neste momento sabedoria para estudarmos mais uma vez a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como o tema de hoje é discipulado, quando o coração da igreja bate no compasso certo, pastor Edson, o que a Bíblia nos orienta sobre esse tema, pastor? Vamos ler juntos o livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 14. Aqui há uma declaração de Jesus muito forte em relação ao cuidado das crianças e a forma como nós devemos educá-las. Diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Escola Sabatina não é um programa. Escola Sabatina é você, sou eu. Alguém pergunta como nós podemos melhorar a Escola Sabatina e o cuidado das crianças. Não é com melhores programas, é com melhores líderes, com melhores pessoas. Quando as pessoas melhoram, a igreja melhora e a Escola Sabatina melhora. Quais são os grandes ideais que nós temos? Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, quando as pessoas começam a vir cedo à Escola Sabatina, quando as pessoas começam a ter compromisso com a missão. Tudo isso vai ajudar a melhorar nossa querida igreja. Vamos falar um pouquinho sobre este desafio que temos de fazer bater o coração da igreja de forma correta. Pastor Josana, nos ajuda a entender uma coisinha. Olha, a gente estuda a Bíblia, né? A gente discute o tema na Escola Sabatina, tá? Mas fala de discipulado. Forma simples, pastor, bem simples. O que é discipulado? Para mim, não tem nada mais simples do que a maneira como Jesus fez. Jesus se aproximou de pessoas e começou a conviver com elas. Acordava perto, caminhava junto, falava, pregava, compartilhava momentos. Então, discipular não é uma coisa que se faz em 30 minutos na unidade de ação. Discipular é uma coisa que se faz no dia a dia, na casa, na família, todos os dias. Então, discipular é caminhar junto com alguém para crescer junto. A professora já pegou o microfone, ficou assim animada para falar. Veja, Tiago White, quando Deus colocou no seu coração essa ideia em 1853, ele começa pensando nos jovens, nos adolescentes. Professora, ele falou de o dia todo o tempo. O que tem a ver discipulado com um ambiente agradável que Cristo construiu em torno de si com a família? Me ajuda a entender esse tema, professora. A gente vai falando de discipulado, a gente vai falando de exemplo e claro que para a criança gostar de uma escola sabatina, primeiro os pais têm que demonstrar esse amor, esse gosto pela escola sabatina, aquela dedicação e dentro o ambiente do lar precisa ser um ambiente muito agradável, doce, cheio de amor, que a criança sinta-se muito bem ali, ela vai querer partir daquela escola que ela tem em casa para a escola sabatina com muita alegria, né? Eu fico pensando, pastor, naquelas plaquinhas, sabem aquelas plaquinhas que às vezes a gente tem em casa no jardim ou tem na porta, lar docilar? Deus deseja que o nosso lar seja este ambiente de amor, de carinho, esta escola do relacionamento de pais e filhos, para transmitir isso e levar para a igreja depois. Pastor Edson, olha aqui, pastor, o senhor que é um homem experiente com a Escola Sabatina, cuidando em toda a América do Sul,
O culto em casa, né, tudo da lição com as crianças, vai ser sempre tranquilo, vai ser sempre doce e suave, porque elas sempre vão querer estudar lição. É fácil assim ou é desafiador também a tarefa do discipulado? Eu creio que todo processo de discipulado e também de educação não é da noite à da manhã, é um processo às vezes longo. E tudo começa com iniciativas relacionadas com Deus. Eu me lembro que minha mãe, todos os dias acordava a todos nós e ela colocava uma Bíblia no nosso lado e ela lia a Bíblia para nós. Depois ela nos levava e fazia o culto familiar. Mas um dia ela apareceu e disse, agora você pega a Bíblia e você vai ler. E eu lia com ela. Uhum. E depois um dia ela deixou a Bíblia e eu fiquei sozinho e lia sozinho. E assim ela me ajudou a ter o hábito de ler a Bíblia, porções pequenas da Bíblia. E depois ela fazia que nós escrevêssemos um resumo em um caderno de tudo o que eu aprendi. Às vezes eu não sabia o que colocar. E ela dizia, bom, ela nos... E ao final nós fizemos um caderno muito cheio disso. Quando chegou depois as outras lições, já fazia só nas lições da escola sabatina. Mas eu creio que o lar é aí onde começa o desenvolvimento do caráter. Por isso que creio que a escola sabatina não é o lugar para educar, é o lugar para celebrar as conquistas feitas na casa. A escola sabatina na igreja, pastor? Na igreja, a escola sabatina na igreja. Então, por isso é que as principais atividades da escola sabatina não acontecem na escola sabatina, acontecem na casa, a obra missionária acontece fora, o pequeno grupo inclusive acontece fora. São atividades complementares que são fundamentais para o crescimento de todos. Professora? Pastor, quando o pastor Josanã começou a falar sobre a questão do discipulado, né, e que a gente não faz discipulado num momento só, eu começo a me recordar agora de uma fala com professores da escola sabatina também. Às vezes o professor da escola sabatina, ele pensa, ele imagina que ele vai ter o grupo todo dele também seguindo, motivado, estudando a Bíblia, só com aqueles momentos ali, que são 30 minutos a 1 hora no máximo. Eu vejo muita diferença onde a gente passa de professores que têm muito sucesso com a sua classe escola sabatina quando se dedicam ao pequeno grupo integrado, com esta mesma classe, como com adolescentes. Eles amam estar juntos. Por que não fazermos um pequeno grupo com adolescentes da própria classe da escola sabatina? Quando esse professor tem um grupo, às vezes, no WhatsApp, num outro lugar, onde ele fala com os pais durante a semana, ele entra em contato para ver se aquelas crianças estão bem. São milhas a mais, eu sei, mas o professor de escola sabatina, ele também não semeia, às vezes, só ali naquele momento. Esse convívio a mais é o que gera um discipulado mais efetivo. E o pai Josanã, o que vai dizer para nós, e talvez pode compartilhar a experiência de sua esposa também, nesse desafio, quais são as atitudes que eu tenho que ter como pai para levar avante esse discipulado de uma vida toda, pastor? Pastor, no nosso manual de estudo, algumas coisas foram fortes essa semana. Uma delas é quando diz que o pai ele deve mostrar aos filhos que a escola sabatina é agradável. E eu preciso pensar isso para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento. Se eu saio 20 minutos atrasado e digo, olha, vamos, mas a gente vai chegar na hora no culto divino. Eu estou dizendo, olha, o culto é agradável, a escola sabatina não é. Então, quando eu coloco no coração dos meus filhos que aquele momento é um momento especial na vida deles, que eles vão ter mais compreensão até do que no culto divino, porque o culto divino geralmente é voltado para a linguagem adulta, a escola sabatina é para eles. Então, os filhos precisam despertar para essa paixão pela escola sabatina. Até porque a escola sabatina foi criada por Deus, não nasceu na cabeça de algum líder da igreja, nasceu no coração de Deus para formar esta igreja para o céu. Que coisa fantástica, né? O discipulado acontece na sua casa, e quando ele acontece na sua casa, o aprendizado da Bíblia, que você no culto familiar com os seus, vai bater forte no seu coração, vai mudar o seu entendimento e sua cabeça, e vai levá-lo para onde Deus espera. Falar do amor de Deus para outras pessoas e assim construir a sua própria salvação. É uma alegria poder tratar desses temas. Pastor Choque, o senhor pode orar conosco? Vamos orar. Querido Pai,
muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pela escola sabatina, pelos pequenos grupos, pelos líderes. Por favor, que em todo momento possamos fazer sempre a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Infelizmente ficamos aqui, o tempo já acabou, mas semana que vem tem mais. Um forte abraço, que Deus te abençoe.